A gente abre o Você Bonita desta quinta, essa semana tá passando voando, com ela, que hoje também veio com uma pauta super importante. E a gente tá numa sintonia, porque a gente tá ao contrário aqui, ó. Nossa nutricionista queridíssima, Fernanda Paolucci, bem-vinda. Você viu isso, Glaucia? A gente vai sempre combina. Não, pior que a gente não combina. Vai desse lado que eu vou desse, ó. A foto no Instagram, vocês vão dar muita risada. Porque realmente nós estamos... Aí ela pode dar o close na Fê, maravilhosa. Vou falar pra vocês. Ela falou, Carol, não é possível. Você soube qual era a roupa e quis brincar comigo. Eu falei, não, isso aqui estava escolhido desde ontem, então tá tudo certo. Bem-vinda. Para falar de fibras, puxa, assunto que rende e que realmente é extremamente importante, que a gente não para pensar todo o potencial, né, o que elas fazem no organismo. Que elas fazem. Então, cada vez mais a gente tem estudos sobre fibras, né, porque as fibras são o alimento para o nosso microbioma intestinal, para as nossas bactérias. Tá? Então, cada vez mais vem esses estudos demonstrando, né, a importância delas para a manutenção desse microbioma e para a prevenção de inúmeras doenças, né, ou para sanar inúmeros sintomas aí que as pessoas vêm tendo. Agora, quando a gente fala de fibras, a gente vai falar da diferença entre elas, os tipos, mas principalmente a gente encontra fibra sempre em fontes de carboidrato ou fontes de gordura, porque eu já vi que tem sementes ali, mas tudo aqui na mesa é carboidrato, não tô vendo nenhuma proteína. Como é que é isso? Então vamos lá, a gente sempre tem fibras de origem vegetal. Certo. Então seja folhas, legumes, frutas, grãos, cereais, oleaginosas, né? Todo mundo acha que as oleaginosas só têm gorduras boas, mas elas também têm fibras prebióticas, os grãos que eu já comentei aqui e algumas sementes. Então, todos esses alimentos a gente vai encontrar fibras, obviamente as proteínas animais não contêm, mas as proteínas vegetais contêm aí as fibras. A natureza é muito perfeita, né? Isso. Por isso que é possível viver muito bem sendo vegetariano e sendo vegano. Isso. Olha, pra vocês, imagina se fibras só tivessem nas proteínas de origem animal, como seria, né? Como seria complicado. Então, pensando nesse ponto de vista, Fê, vamos começar a separar os grupos para a gente entender o papel delas, né? E já a gente tem uma tabela nutricional para entender o quanto a gente tem que consumir também. A gente tem fibras solúveis e insolúveis. As solúveis, elas têm uma característica de captar água, formar ou uma goma, ou gelificar, ou formar um gel. Então, essas são as fibras solúveis. Elas têm um papel mais fermentável através das nossas bactérias do nosso intestino, tá? E a gente tem as fibras insolúveis, que elas fazem como se fosse um arrastão aí dentro da nossa microbiota intestinal. Então, ela dá uma boa expulsada aí em termos de toxina, faz um arrastão mesmo, porque elas não são digeridas. Então, a gente precisa das duas. A gente precisa das duas. E cada alimento vai ter um perfil de bactéria diferente. Bactéria não, de fibra diferente. Então, a gente tem, por exemplo, a aveia, que agrega 3, 4 tipos de fibra no mesmo alimento. E a gente tem aí folhas, que às vezes tem mais fibras insolúveis só. Então, a gente pode ter esse mix de fibras entre cada alimento. Então a gente pode ter um alimento contendo solúveis e insolúveis. Isso. Ai, que legal. O que torna um alimento funcional. Exatamente. E a gente tem que entender que as fibras, elas não são digeridas pelo nosso organismo. Então, a gente não tem enzimas, nem os nossos suco gástrico consegue quebrar as nossas enzimas, as nossas fibras dentro do nosso organismo. Então, a gente depende de um microbioma saudável, de bactérias boas, para fazer a quebra total ou parcial dessas fibras. Que interessante. E se a gente não consegue, por uma questão aí que algo não está funcionando muito bem? Então, vamos imaginar que a pessoa só come errado e ela tenha proliferado um perfil de bactéria ruim, de fungo, nessa microbiota. E aí, quando ela come um vegetal, ela resolve comer aí uma fruta, comer uns legumes, né? Ela não vai conseguir ter a fermentação adequada para a produção adequada de substâncias benéficas para o organismo, que são essas que são protetoras aí. Entendi. E aí no final não vai adiantar, ela vai ter que... Não vai adiantar. Então a gente também tem que cultivar um microbioma muito bom, dando esses alimentos, mas também cuidando de outras formas, né? Que é não colocando bebida alcoólica, não colocando muito farináceo, dormindo bem. Então a gente tem aí outras questões que a gente tem que trabalhar para ter um microbioma mais saudável.
Vou colocar então a tabela nutricional agora para a gente discutir, pensando na questão dos alimentos, o quanto a gente tem que ingerir dos alimentos. Porque a gente, ó, olha lá que interessante. Na verdade, a gente colocou aqui uma proporção da idade, o quanto que a gente deve consumir mais ou menos de fibra em gramas. Então, de 1 a 3 anos, 14 gramas, de 4 a 8 anos, entre 16 e 19 gramas, de 9 a 13 anos, de 22 a 25 gramas, 14 a 18 anos, entre 25 e 30 gramas, 18 anos para mais homens precisam consumir mais fibras, 30 a 34 gramas, e mulheres entre 25 e 28 gramas. Dia, né? Dia. O que é mais importante? É consumir as fibras a partir desses alimentos que eu trouxe aqui. Então, frutas, folhas, legumes. Por quê? Esses alimentos naturalmente contêm água. Então, além da água, ela tem também fitoquímicos e enzimas naturais que ajudam nesse processo de degradação dessa fibra no microbioma. Então, não adianta eu ter uma alimentação à base de farináceo e ir lá adicionar o psyllium ou adicionar uma outra fibra, porque eu vou precisar de uma quantidade exacerbada de água para poder inflar essa fibra e para ajudar no processo fermentativo. E aí, se eu já não tenho um perfil de bactéria bom, eu acabo fermentando e produzindo aí substâncias que não são boas, quando você tem bactérias ruins. E pode dar até estufamento, aí vão dar alguns distensão, sintomas. Aí dá os sintomas desagradáveis, que é a distensão, o mau cheiro, né, das flatulências. Então, o desconforto mesmo. Então, a pessoa ou sente isso em termos gástricos ou intestinais, desse processo de má digestão. E aí, o que a gente pode focar aqui, né, é nessa questão da prevenção de doença. Imaginar que quando eu fermento, quando as bactérias boas fermentam esse perfil de fibras aí que eu tenho na minha alimentação, eu vou produzir água, então eu vou expandir esse bolo fecal, eu vou facilitar o deslizamento desse bolo fecal, porque eu vou produzir mais muco aí na parede intestinal, eu vou inflar aí, né? Então as bactérias fermentando, esses próprios gases, né, inflam aí essas fezes para a gente ter maior peristaltismo. As próprias fibras insolúveis também ajudam nesse processo de peristalse aí. Mas, Fê, por exemplo, uma pessoa que tem uma constipação crônica, então, ou determinada no período ali da queda hormonal, ligada a essas questões, ou mesmo por uma questão do intestino não estar funcionando bem. Se ela introduzir mais fibras, ela corre o risco de piorar a constipação, porque aquilo já está acontecendo? Então vamos lá, a constipação ela pode acontecer por inúmeros fatores, desde consumo de alimentos alergênicos, intestino irritado, baixo consumo de água, uma pessoa que não faz atividade física, que tem o ritmo circadiano prejudicado, aumento de fungo, então tudo isso pode gerar constipação. Isso no consultório a gente vai identificar. Se ela consumir vegetais, folhas, frutas e consumir bastante água, a chance dela ser constipada é muito baixa. Agora, se ela já é constipada, não consome esse perfil alimentar e ainda adiciona a fibra, aí ela pode ficar mais constipada. Porque você imagina, o alimento ele já tem água, então ele já vai propiciar essa fermentação adequada no intestino por conta também dessa água, essa hidratação que já tem, por exemplo, quando você come um inhame, então ele já tem uma água, quando você come uma pitaia, um kiwi. Quando você coloca a fibra, você vai ter que consumir muito mais água. Entendi. Para isso inchar. Então você pode até piorar o processo de constipação. Ele chupa essa água, né? Exatamente. Então isso é muito importante quando está falando de fibras, o consumo adequado. Isso. E aí por isso que a gente às vezes pede para o paciente deixar o psyllium, a chia ou a linhaça de molho na água de um dia para o outro e aí consumir já a fibra gelificada, já o gel. Não sabia. Então a gente ensina isso para o paciente, não jogar só em cima da salada ou colocar num pão, né? A receita, a fibra. Então a gente pede para hidratar esse perfil de fibra para ter um resultado até melhor. Vamos dar exemplos, então, dessas fibras que o ideal, então, seria consumi-las hidratadas? Isso, o psyllium é uma delas, é uma dos alimentos, né, que mais tem fibra aí disponível, né, em teor de fibra por 100 gramas, o psyllium. E a gente tem a chia e a linhaça, que vão ter essa característica mais de gel aí. Quais têm um perfil mais de goma? Aveia.
Tá. A aveia vai trazer esse perfil mais de goma, mas também tem aí seu papel em termos de imunidade, por conta das beta-glucanas. Certo. Então, aqui como exemplo, o ideal seria que todo mundo usasse essa recomendação. Isso. Vai consumir já a chia, né? Que a gente tem o hábito de enfim, comentar mais, que ela acaba até substituindo ovos em algumas receitas, porque ela dá essa goma. Essa liguinha aí. Liga. Só que agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho também importante. Sempre quando a gente está falando dessa questão, a gente coloca o emagrecimento na história, que Sim. é um assunto importante para o público do Você Bonita, que eu sei que as pessoas nessa busca, né, querem ter mais informações. Quando a gente diz que essas fibras estão, então, em alimentos que contêm açúcar, que contêm a frutose, enfim, que são os carboidratos, amido e tal, essa fibra, Fê, ela não é digerida, que foi o que você disse. O fato dela não ser digerida, a gente pode dizer, então, que um quiabo, por exemplo, quando você vê gramas de carboidrato que ele tem lá, parte daquelas gramas é fibra, então por isso ele não vai alterar a insulina. Como é que a gente adequa esse pensamento? Muito das fibras são polissacarídeos. Tá? São polímeros ali de carboidratos, só que são amidos, carboidratos mais resistentes. Então a gente não pode levar tanto em consideração aí quando você olha o teor de carboidrato do quiabo. Tá. Então ele tem ali também uma produção aí de gel quando a gente hidrata o quiabo. Inclusive hoje a gente tem uma fibra que a gente coloca em cápsula no consultório, então a gente manda manipular, que chama Ocralin, que é a fibra do quiabo, e hoje está relacionado aí para auxiliar no processo de emagrecimento. Que legal! Então, evitando a absorção de até 40% de gorduras da alimentação, redução, né, da absorção da glicose, né, a lentidão também da absorção dessa glicose. Então, hoje a gente tem esse Ocralin para ajudar a gente no consultório. Muito melhor que outros componentes que expulsavam gordura, que eu não vou mencionar aqui. Então, hoje a gente tem o Ocralin para ajudar. Que legal. E ele tem uma ação pré-biótica aí a nível de microbiota intestinal. Mas, por exemplo, se alimentar do quiabo também vai trazer benefícios. Também vai trazer benefícios. É que sempre quando a gente coloca em cápsula, a gente concentra mais o ativo e coloca numa dose maior. Entendi. Daquilo que a gente está usando em benefício do nosso organismo. E quiabo é uma delícia. É uma delícia. Tem perguntinha já, quem escreveu pra gente? Aproveitem, olha lá. Um beijo, Valdomiro, obrigada. E os produtos integrais, o que dizer deles? Tomar um pouco de cuidado, porque todos os produtos integrais, geralmente, eles têm farináceos associados. E aí, depois que a gente tem uma farinha integral, e lembrar que sempre as farinhas, elas já são processadas, elas têm bactericidas, antifúngicos, isso atrapalha o nosso microbioma. Então, não focar nos alimentos à base de farinhas, por exemplo, o cookie, o pão, né? Exceder isso ao longo do dia e pensar que porque eles são integrais, eles vão auxiliar, focar mais nos alimentos que são os hortifrutis mesmo, que a gente encontra na feira. Então, frutas, vegetais, folhas, as raízes, os grãos mesmo. Aí, os cereais integrais, por exemplo, o floco de aveia ou o grão da aveia mesmo. Então, fazer um pão, por exemplo, com aveia em floco, um pouquinho de psyllium e colocar as oleaginosas. Farinha de amêndoa. Então, as oleaginosas também têm fibras pré-bióticas. Então, eu faço um pão de baixa carga glicêmica com bastante fibra aí e não tem o processamento das farinhas prontas que a gente encontra no mercado. E a gente pode colocar tudo isso aqui. Pode colocar sementes também. A semente fica bonito e então, tudo isso você pode incrementar o pão. A gente também tem fibras que são solúveis, mas elas têm baixa fermentação, que é o Chós, que é a goma cássia purificada. Essas vão funcionar muito bem para pessoas que têm distensão, que têm desconforto. Então, hoje a gente já tem fibras que não fazem esse processo aí de distensão. E aí tem que ser colocado na refeição, durante a refeição? Aí a gente pode colocar num suco, num pudim de chia, pode colocar numa sopa, na salada, no feijão. A gente pode colocar em vários lugares, até na água mesmo. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Sara, um beijo. A aveia também tem que deixar de molho 12 horas?
Não, não precisa. A aveia não precisa, mas você pode hidratar essa aveia, por exemplo, em vez de fazer com leite, que o leite piora o microbioma intestinal, fazer, por exemplo, com chá de erva doce. Então você joga o chá de erva doce e deixa ela hidratar de um dia para o outro. Ah, que legal. Então dá para fazer nesse formato, com uma infusão aí de alguma erva. E aí para usar então numa receita. Né? Ou aveia, você pode colocar um leite de coco, uma bebida de castanha, acrescentar canela, e a gente vai melhorando aí. Aí vira aquela comidinha da festa junina. Cacau. Vira, não é canjica. Vira um mingau. Mingau. Eu ia lembrar essa palavra. Obrigada, amiga. Vamos lá, já estamos com o pezinho na festa junina. Esse ano tem festa junina, gente. Olha lá, tem mais perguntinha. Um beijo, Miriam, obrigada. Costumo colocar a chia para cozinhar junto com arroz, cenoura e brócolis. Está certo com relação ao aproveitamento das fibras? Pode colocar, porque vai hidratar junto ali com os vegetais. Então a cenoura também é rica em fibras, tá? Então vai hidratar, pode jogar, não tem nenhum problema. E a linhaça que a gente fala, então, vocês já comentaram algumas vezes que o ideal é consumi-la triturada. Porque na casquinha de fora eu tenho fibras insolúveis, mas dentro dela eu tenho as solúveis. Então as lignanas são insolúveis e a interna são fibras solúveis, que é que forma o gel. E aí a gente pede para triturar, porque como eu falei, a gente não consegue quebrar fibras insolúveis. Tá. As solúveis a gente tem essa fermentação e a quebra parcial, mas as insolúveis não, elas fazem um arrastão. E para ter bom aproveitamento do ômega 3, né, dos fitoquímicos da linhaça, o ideal é triturar e triturar na hora. Se a gente comer um pratão de salada no almoço e um no jantar e colocar uns legumes, a gente já garante a quantidade que a gente comentou ali? O ideal é sempre dividir, pelo menos, no mínimo, em 3 refeições, boas porções de frutas, vegetais e legumes. Por exemplo, eu trouxe a chicória, a escarola, que ela é rica em inulina. Então, essa folha a gente pode fazer refogada. Tá. E dá para você refogada consumir um volume maior, por exemplo. Eu trouxe a banana verde a gente pode utilizar ela no meio de um suco, que eu tenho um amido resistente aí. Trouxe a pitaia, trouxe o kiwi, né? Que são fibras que têm também enzimas que fazem aí essa recomposição desse microbioma, dessa parede intestinal. Então aproveitar o inhame, que é riquíssimo, é uma raiz que dá saciedade, riquíssimo em fibras, o cará, o quiabo que eu comentei também. Ai, que lindo. Eu vou colocar mais uma perguntinha, mas o negócio da natureza, assim, é tão louco pensar nisso, É tão né, perfeito. É muito perfeito, porque assim, quando você olha a pitaia, por exemplo, a gente não consome a casca da pitaia, certo? Sim. Então, necessariamente, eu já entendo que toda a fibra tá no que a gente consome. Agora, por exemplo, a goiaba a gente pode consumir a casca. A gente tem, então é isso que eu tô falando, a gente tem fibras mais insolúveis, por exemplo, quando você pega uma maçã, você tem fibras insolúveis na casca e você tem a pectina, que é uma fibra super solúvel, que tá no recheio. Entendi. Então você tem essa mescla entre os alimentos. Pode acontecer, pode ter cascas que você pode consumir e pode ter cascas que não vão ser tão adequadas a consumir. E aí, provavelmente, não tem tanta coisa boa assim. É muito louco isso, gente. Vamos fechar com a perguntinha do público. Olha lá, na tela. Tá linda a mesa, hein? Obrigada, Sônia. Um beijo. Maçã e goiaba prendem o intestino ou é mito? Pode prender. Eles têm fibras solúveis, mas a gente tem, por exemplo, na goiaba, os taninos. Então, nas sementes ali, que é um fator, é um polifenol aí, que irrita um pouco a parede do intestino, tem ação antioxidante, mas pode irritar e pode prender um pouco mais. E a maçã por conta da casca. Então, a gente pode prender. E aí, nesse caso, existem fibras, frutas com fibras que têm um poder mais laxativo. Por exemplo, o abacaxi, que junta com a bromelina. O mamão, que tem os ácidos orgânicos ali. O formosa, o papaya. O próprio kiwi, a própria ameixa também. Então, a gente tem frutas um pouco mais laxativas e frutas que ajudam a prender um pouco mais. Aí, a gente tem que dosar isso para o paciente. O abacate super solta o intestino. Também por causa da gordurinha. Isso. Muito bom. Fê, arrasou mais uma vez. Vou deixar o contato para vocês. Muito obrigada. A mesa tá linda, vocês viram, né? Eu acho que ainda bem que a gente tem esse país tropical tão maravilhoso, né? Que a variedade aqui ainda é ampla. Então, quem quiser saber mais, só entrar no Instagram da
Fernanda Paulucci, nutricionista, é o @doutorabreviado fernandapaulucci.nutri. @doutorabreviado fernandapaulucci.nutri. Vou deixar o telefone da clínica para vocês, 3884-7612, 3884-7612. Obrigada. Obrigada. Adorei como sempre. Obrigada. Adorei o look. Mandem mensagens para ela.